Olá, eu sou a Angel. Sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, histórias de um povo, histórias de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Lembrando sempre que é um canal eclético, cada dia será narrado por mim um assunto diferente e aceito sugestões do que vocês querem ver aqui nos comentários dos vídeos. Se você gostar, se inscreve no canal, deixa o seu gostei e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que, assim como eu e você, gostam desse tipo de conteúdo. Bom, hoje vamos de lendas. Vocês já ouviram falar de vampiros? Bom, provavelmente o mais antigo mito vampirítico vem da Grécia Antiga, em cuja mitologia podemos encontrar algumas criaturas, sendo que a principal delas é o Lamiai. O nome Lamiai origina-se da Lâmia, uma rainha líbia que era amada por Zeus. Enciumada sua esposa Hera, despejou a sua ira sobre Lâmia, tirando a vida de todos os seus filhos que tinham Zeus como pai. Incapaz de se vingar diretamente, Lâmia refugiou-se numa caverna e atacou os filhos de mães humanas, bebendo o sangue das crianças. Essa prática a transformou em um monstro com o corpo deformado, sendo que a parte inferior era forma de serpente. Um pé era feito de latão e o outro de um animal, como bode, boi ou jumento. Esta história deu origem às Lamiai, seres demoníacos que se alimentavam do sangue de crianças, mas que também podiam assumir a forma de belas jovens para atrair e atacar homens fortes. Outros vampiros gregos são os Mormolaikiai, bem semelhantes às Lamiai. Seu nome vem da história de Mormon, mulher que devorou os próprios filhos. Temos também as Empulsai, também vampiras em forma de mulher. Todas essas não são os clássicos vampiros que se levantam após a morte, mas sim entidades demoníacas com sede de sangue. A cultura grega, porém, tinha sua versão vampiro como um morto-vivo, os Vloukolacas, nome cuja origem vem dos eslavos do sul. Significa pessoa que veste pele de lobo, referindo-se à crença eslava de que um lobisomem tornava-se um vampiro depois de morto. Em algumas histórias dos Vraikolacas, os mortos-vivos não traziam mal algum aos vivos, voltando apenas para resolver problemas inacabados. Outras histórias dão conta de que pessoas que voltam da morte e se estabelecem em locais onde não são conhecidos e constituem família. Alguns motivos eram dados como básicos para uma pessoa voltar da morte: uma maldição
imposta por um dos pais, atos malignos ou desonrosos cometidos contra a própria família, morrer de forma violenta ou ainda não ter sido enterrado. A associação dos mortos-vivos aos vampiros ocorreu só após o primeiro milênio da era cristã, quando concretizou-se a grande expansão da Igreja Católica na Grécia, Romênia, Rússia e entre os povos eslavos do sul, o que gerou a confusão nas diversas crenças destes povos. Desta forma, o pacífico morto-vivo grego tornou-se um vampiro sedento de sangue dos romenos e eslavos. Muito semelhante às lamiae gregas são as Langusuiar da Malásia. A lenda se origina de uma mulher de beleza fora do comum que perdeu o filho no momento do parto. A tragédia fez a pobre mãe se retorcer violentamente, para então bater palmas e voar até uma árvore próxima. Ela seria vista de tempos em tempos, trajando vestes verdes. As longas unhas eram o padrão de beleza dos malaios, e os longos cabelos negros até o chão que escondiam um orifício no pescoço, por onde sugava o sangue das crianças. Se uma mulher morria no parto ou em até 40 dias após, acreditava-se que ela poderia se tornar uma Langusuiar, o que podia ser evitado colocando vidro na boca, ovos nos braços e agulhas nas mãos. Uma Langusuiar podia ser domesticada se alguém conseguisse cortar seus cabelos e unha e enfiá-los no buraco do pescoço. Ela podia até casar e ter filhos, como acreditava-se que acontecia com algumas desconhecidas que chegavam nas vilas. Mas elas podiam retomar as suas forças e voltarem às suas práticas, o que acostumava acontecer ao dançarem em festas na vila. Outra figura vampirística da Malásia era o Pontianak, que nada mais era que a criança que morria no parto e assumia a forma de uma coruja. Os mesmos rituais usados com a mãe eram usados com a criança para evitar a transformação. Existiu também histórias envolvendo as Penagolangs, que tiveram origem no conto sobre uma jovem que participava de uma cerimônia de penitência. Ela estava sentada sobre um grande barril de vinagre e foi surpreendida por um homem que perguntou o que ela estava fazendo. O susto foi tão grande que a cabeça se separou do corpo, carregando o estômago junto. Essa cabeça, arrastando o estômago atrás de si, se tornou um espírito maligno e aparecia nos telhados da casa, onde haviam crianças recém-nascidas, para sugar o sangue delas. Acreditava-se que esse espírito podia possuir uma mulher, transformando-a numa feiticeira, capaz também de separar a cabeça do corpo para se alimentar do sangue dos vivos e também dos mortos. Essa ideia é semelhante às de outras culturas que também relacionavam os vampiros às bruxas, tanto que em uma versão alternativa da origem de uma Pernangalan,
Diz que ela nasce quando uma bruxa evolui a ponto de aprender a voar, assim com a cabeça voando, com os intestinos pendurados. Procura não apenas o sangue de crianças recém-nascidas, mas de mulheres em trabalho de parto. Na Roma Antiga, temos novamente as bruxas relacionadas a vampiros, na figura das Strigas. Elas se originaram do Strix, espírito maligno que atacava à noite, sugando o sangue de crianças. As Strigans eram bruxas que tinham o poder de se transformarem em pássaros e voarem durante a noite à procura do sangue humano. Acreditava-se que queimar ou canibalizar corpos de Strigas seria a forma de se livrar delas para sempre. No século IX, Carlos Magno proibiu essa prática, punindo-a com a morte, tentando conter os crescentes casos de mortes de pessoas acusadas de bruxaria e vampirismo. Alguns séculos mais tarde, a caça às bruxas seria institucionada pela Igreja Católica e a vampirização de bebês permaneceu oficialmente com a característica de uma bruxa. Muito embora a Igreja negasse veementemente a existência de qualquer espírito, entidade ou outro ser proveniente de culturas pagãs, explicando qualquer fenômeno como sendo obra de Satã. Paralelamente a isso, nas Américas temos Camazotes, o deus das cavernas da cultura maia, sendo o lar natural dos morcegos hematófagos. Era natural que surgissem lendas baseadas nesse animal, capaz de beber o sangue de animais e humanos, de forma tão suave que sequer acorde a vítima. Camazotes era um homem morcego de grandes dentes, nariz afiado e grandes patas. Era muito temido não só por sua sede de sangue, mas por levar perigo às plantações de milho. Na cultura asteca, temos diversas figuras que cercavam a Mãe Terra, e todas essas criaturas eram sedentas por sangue, como Tlal-Teu-Kitli em forma de sapo, Coatlicue, saia de serpente, Itzpapalotl, borboleta obsidiana, e Ciuacuatl, mulher serpente. Esta última tinha aparência aterrorizante, mas podia assumir a forma de uma bela jovem para atrair os rapazes. Mas era a Ciuateteu que se aproximava às vampiras nascidas em outros continentes. Novamente eram mulheres que morriam no parto, que atingiam o status de guerreiras, por terem enfrentado as dores do parto e morrido lutando. Elas vagavam à noite atacando crianças, e a luz do sol poderia matá-las. Mais tarde surgiram as Tlauelpas, já no período após a devastação da cultura asteca pelos espanhóis. Esta figura mesclava divindades astecas, figura da bruxa espanhola, muito semelhante à estriga romana. Sendo assim, a Tlaupus era a mulher com o poder de se transformar em animal e sugava o sangue de recém-nascidos. Ela já nascia bruxa
e a descoberta dos poderes se dava após a primeira menstruação. A utilização de alho junto às crianças era uma forma de protegê-las das Tlauelpas. Os africanos também tinham suas figuras vampirísticas. O Obaifo era um bruxo, capaz de sair do seu próprio corpo à noite e viajar como uma bola de luz, e também atacava crianças para sugar o sangue. Cada região dava diferentes nomes a esses bruxos, que possuíam poderes e hábitos muito semelhantes. A Sambosan são os vampiros africanos por excelência. O mito está presente em diversas regiões do norte da África e muito provavelmente a ideia foi levada pelos primeiros contatos entre europeus e africanos. As características não diferem muito do conceito que temos do vampiro, a não ser por dois elementos. Eles possuem cascos ao invés de pés. Só mordem as vítimas no polegar. E em outras versões, suas patas são de ferro. Seu mito está mais presente no Congo e Gana. Baital. Talvez uma das formas mais assustadoras do vampiro, pois a sua forma é um híbrido de morcego com humano. Outro de seus nomes é Vietala. Entretanto, ele só costuma medir 1,5 metros e voa em cima de suas vítimas. Este mito é originário da Índia. Sua pele é forte como ferro e não se alimenta de sangue, e sim da energia vital da pessoa. Se focar em um único indivíduo e mantiver a sua alimentação baseada somente nele, pode levar a vítima à loucura ou até mesmo ao suicídio. Seu objetivo é causar o máximo de dor e sofrimento possível e acabar com a fé do próximo. Possui um interesse mórbido por crianças e mulheres grávidas, pois o mesmo adora causar abortos. Segundo o folclore, a origem dos Vietalas vem das almas que habitam a chamada zona de penumbra, que fica entre a vida e a morte. Muitos dizem que foram pessoas hostis e agora seus espíritos foram condenados a vagar para sempre na penumbra. Já outros dizem que são almas atormentadas por não terem recebido um ritual funerário necessário para que descansassem em paz. Boabashit. Às vezes confundem essa criatura com uma fada demoníaca, mas ela acaba caindo na definição de vampiro, porque se alimenta da força vital das pessoas. Na verdade, ela só se alimenta de homens. Para atraí-los, ela toma a forma de uma bela mulher e começa a dançar com eles. Enquanto isso, o indivíduo começa a encolher até desaparecer. Para matá-la, é preciso transpassá-la com ferro frio. Para impedir que uma delas se levante de seu túmulo, basta fazer uma pilha de pedras e benzê-la. Sua lenda é originária da Escócia e por isso é bastante e constante comparada com a Banshee. Shulangshi. O mito mais curioso é originário da China. Quando uma pessoa morre, se um gato preto pular por cima do seu corpo, o cadáver se levantará em forma de vampiro. A criatura possui um bafo venenoso,
Também se alimenta de sangue. Pode assumir uma forma imaterial que consiste em uma esfera de luz voadora, que permite transpassar qualquer barreira sólida. Para impedir o seu ataque, basta jogar um punhado de arroz em sua direção, pois a criatura parará para contar todos os grãos e só ataca mulheres e possui a capacidade de se transformar em lobo. Diargdu. Este é um mito que remota desde a época dos druidas e é um dos mais antigos. Sua origem está na Irlanda e também consiste em corpos se levantando de suas tumbas. Possui um caráter de bicho-papão, pois leva as crianças da cama para devorá-las. Foi essa versão que inspirou Sheridan Le Fanu a escrever a história Carmilla, que foi publicada em 1872 e que é tida como a primeira grande publicação sobre vampiros. Tanto que foi Carmilla quem inspirou Stoker a escrever Drácula. Na verdade, Lucy no livro é uma homenagem a essa lenda. Os Diargdu pode ser tanto homens quanto mulheres, mas é mais comum encontrar fêmeas. Em algumas peças de Shakespeare, esta criatura também se faz presente. Equimino. Até a Síria possui seus vampiros. Estas criaturas são metade fantasmas e metade vampiro. Surge toda vez que alguém não é sepultado da forma devida. Eles são invisíveis e possuem a capacidade de possuir o corpo das pessoas e desta forma sugar a sua alma. Podem ser destruídos por estacas de madeira ou exorcizados. Krovopijak, também chamado de Obors. Estes vampiros búlgaros possuem uma enorme língua pontiaguda e apenas uma narina. Para impedir que eles não se levantem de seu túmulo, basta colocar rosas em cima dele. Caso você descubra o nome verdadeiro de quem costumava ser o vampiro, basta colocá-lo numa garrafa de vidro e jogar numa lareira. Lâmia. Esta vem da origem greco-romana e consiste somente em mulheres. Na verdade, sua lenda é datada de uma pessoa específica. Lâmia teria sido a rainha da Líbia e teria ganhado o hábito de devorar crianças por pura maldade. Devido a seu crime, sua alma teria ficado corrompida para sempre e assim teria surgido uma nova criatura maligna. A versão mais clássica e que popularizou o mito vem do poema de John Keats, que descreveu Lâmia como metade mulher e metade serpente, com um rosto distorcido. Mas o que isso tem a ver com a origem grega? A lenda original diz que esta rainha, filha de Poseidon e ao mesmo tempo amante de Zeus, com ciúmes, teria feito a mulher devorar seus próprios filhos com Zeus e isso a teria transformado num monstro. Lâmia enlouqueceu e passou a ver crianças mortas constantemente. Para diminuir um pouco o seu sofrimento, Zeus lhe deu o poder de arrancar seus olhos para poder descansar das terríveis visões. Este é um dos mitos, mas possui versões diversas. Às vezes, Lâmia é colocado como uma vítima da maldição de Hera e em outras como uma rainha diabólica. Com o passar do tempo, o mito evoluiu para uma versão mais parecida com a das sereias, só que da terra firme. Lâmias seriam esses seres que espreitam nas estradas e atraem viajantes, mostrando os seios ao longe. Quando a vítima se aproxima,
percebe a cauda de serpente, mas aí já é tarde demais e são devorados. Lâmias também é um termo utilizado para descrever um tipo de gênio da mitologia basca. Também é possível encontrar referências desse ser na Bíblia no livro de Isaías. Vlkoslak podem se transformar em lobos, cavalos e ovelhas, e também se alimentam tanto da carne quanto do sangue humano. Esses vampiros sérvios também recebem o nome de mulos. Em algumas versões, possuem um jeito inusitado de serem mortos. As duas possibilidades são estranhas. Uma delas diz que é preciso cortar todos os dedos do pé do vampiro ou enfiar um prego de ferro na sua garganta. O Pierkse. Estes são originários tanto da Polônia quanto da Rússia. Eles só saem de suas tumbas depois da meia-noite e retornam a elas com os primeiros raios de sol. Ao invés de uma língua, eles só têm um enorme ferrão que usam para sugar o sangue de suas presas. Para destruí-los, é necessário incendiá-los, mas quando isso ocorre, o ser explode em uma bola de fogo. Desta explosão, saem diversas criaturas como ratos, larvas e insetos, e se uma dessas criaturas escapar, ela leva consigo parte da alma diabólica de Upierce, que retornará para se vingar. Esta criatura também atende pelo nome de Viesque. Bom, esse documentário, essa temática sobre esses seres sugadores de sangue, foi postado pelo nosso amigo Lorde Giovanni Antunes no grupo do Facebook Vampiros, Bruxas, Lobisomens, Fadas e Mitologia. Vale a pena conferir, é um grupo muito interessante. Devo salientar que essa é apenas uma versão, a versão do nosso querido amigo Lorde Giovanni Antunes. Eu também já ouvi várias outras versões e se vocês quiserem estarei pesquisando e trarei para vocês aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade de hoje. Este é um vídeo de curiosidades e mitologias. E teremos mais assunto aqui no canal sobre isso. Deixe sugestões e opiniões nos comentários. Lembrando sempre que este é um canal eclético, cada dia teremos aqui um conteúdo diferente. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e toque o sininho das notificações se caso você quiser continuar recebendo notificações do canal desta aqui que vos fala. Também vou dizer aqui que esse canal não é monetizado. Se alguém aí sentir de ajudar o canal a se manter, pode estar fazendo isso pelo Pix e a chave do mesmo estará aí no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Como eu disse, qualquer ajuda é bem-vinda, visto que o canal não é monetizado. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!